vamos então tocar aqui, tá? Para ir para o segundo quadro, que é o do déficit. Pronto, foi bom que eu ia E falar, aí, era justamente sobre isso. Cássio, o nome que você coloca é resultado do exercício. Só que todos ficaram com déficit e eu Isso. preferi já trazer para a tela logo o déficit, né, Cássio? E aí é aquela velha história. Rico não tem medo de gastar e de TV, né, Cássio? O déficit do Bahia é um déficit de 261 milhões de reais, né? Apesar de toda aquela receita, o gasto do clube foi gigantesco, né? E aí já o Grupo City operando, porque aí esse déficit tem um lastro hoje em dia chamado Tem. Grupo City. Então, esse déficit aí, ó, não vai nem vem no final das contas, né? É investimento da E SAF. aí, mas é exatamente, mas de detalhe, mas a palavra é realmente investimento. Vou detalhar, mas só para falar antes, tá vendo déficit na tela? A palavra mágica que todo mundo queria era superávit, mas realmente ninguém teve nesse ano. E o resultado do exercício Tá distante essa palavra. mas foi curioso, né? Os sete times negativaram. É, e, só não precisa fazer a conta, não. Eu trago aqui a conta, juntando tudo isso aí dá 409 milhões de. Se você juntar tudo esse negativo, todo mundo, dá menos 409 milhões. O exercício é o quê? São as contas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E entre ser superávit ou déficit, pode dar zero também, né? Alguns clubes do interior já vê quando dá zero. É um negócio assim inacreditável, até o centavo. Vocês pegam a receita líquida, lembrando, o número que a gente botou no quadro anterior é a receita total de todo mundo. Receita total. O que é a receita líquida? É quando você tira os impostos. Você tem que pagar imposto. Mas você tira os impostos e você tem a receita líquida. Aí você pega a receita líquida e subtrai pelo seu custo operacional, pelas despesas que você teve e pelos resultados financeiros. Resultado financeiro é coisa de banco, que você pode estar tentando, pode ser um resultado financeiro até positivo, o que aumentaria. Você está tendo 1 milhão e está rendendo lá no banco, quanto você pode estar pagando juros para o banco, e aí seria uma receita financeira negativa. Enfim, quando você faz essa subtração da receita líquida pelo custo operacional e junta com o resultado financeiro, que pode ser positivo ou negativo, você dá o resultado final e todo mundo deu negativo. Tem alguns meandros contábeis, tipo depreciação. Isso acontece basicamente com o Náutico Santo Sport, porque eles têm os estádios. E aí, por exemplo, o Arruda, daquele tamanho, o Arruda deprecia, Fred, 3 milhões por ano. 1 milhão por ano. Isso, tipo, mesmo que não aconteça nada. É uma questão porque o imóvel ele vai se depreciando e isso entra no custo. E isso entra como se fosse, entre aspas, custo. Tá entendendo? Ou seja, Sim, a depreciação entra na conta do custo, né? Por isso que muita gente também usa o EBITDA, que é uma sigla que faz que você tira a depreciação. Você realmente só bota receita líquida e custo de verdade, coisa que custou mesmo, tipo o salário custou. Porque a depreciação é algo que tipo vai depreciar de todo jeito, tá? E se você tiver um patrimônio grande, vai contando, isso tem. Aí o EBITDA do Santa, por exemplo, o Santa deu déficit de 2 milhões e 740 mil, mas o EBITDA, ele não foi negativo. Só que, veja, mas para uma questão, para comparar todo mundo na mesma ordem, a gente não vai. A gente está usando todos os números que a gente está falando, é o mesmo número, é a mesma métrica para todo mundo que está vendo aí. Não tem nenhuma com métrica diferente. Nesse caso, não foi negativo. Sobre os 261 milhões do Bahia, é preciso pontuar que o Bahia, em 2024, Fred, o Bahia teve uma despesa de 523 milhões. Perceba que eu tinha 308, era o recorde do Bahia, só que o Bahia, a despesa dele foi 523. Pô, o Bahia enlouqueceu? Não, você já trouxe a resposta. O Bahia tem lastro, assim, porque isso considerou custo operacional, investimentos em reforços e estrutura. Ou seja, o Bahia ele tem aquela receita que ele vai colocar de investimento garantido num determinado período, que ele vai utilizando, ele botou uma carga grande nesse ano. Então, assim, ele não quis esperar, não, pô, vou colocar só 2 milhões no CT, mais 2 ano que vem. Não, bota logo a carga agora, eu quero que esse CT fique, estou dando um exemplo aqui, fique perfeito agora. Eu quero que vou botar 20 milhões de jogador, bota 100 milhões de jogador agora, muda o time de patamar e bateu na Libertadores. A mudança de patamar do Bahia fez o Bahia voltar à Libertadores depois de 36 anos. Então tem até um texto do Bahia que é muito curioso. O Bahia investiu, isso é do próprio documento do Bahia.
Abre aspas. O Bahia investiu mais em 2024, com destaque para a folha salarial da equipe principal, comissão técnica e contratação de jogadores. A estratégia é centrada em impulsionar o desempenho esportivo do clube através de uma equipe de alto rendimento, visando alcançar resultados de destaque tanto em competições nacionais quanto internacionais. Exemplo foi a classificação Libertadores 2025, como acabou de falar. Então, é óbvio que o Bahia, SAF, planeja em algum momento equilibrar receita e despesa. Só que ele, como ele é SAF, como ele tem esse lastro, ele não precisa ficar contando moeda. Só deu 308 milhões, beleza, mas vai gastar 500. Esse ano vai ter 400, vai gastar 500, 600. Assim, em algum momento ele vai equilibrar e fica nisso. Então, esse negativo do Bahia, se fosse no Bahia associação, como era o Bahia pré-SAF, todo clube que não é SAF é associação, significa que o Bahia teria quebrado. Se o Bahia tivesse, o Bahia associação, o Bahia normal, o Bahia do sócio, Belintani era o último presente. Belintani, Marcelo Santana, os últimos, a família Guimarães lá, enfim. A Maracajá também, do Paulo Maracajá. Se fosse o Bahia associação e num ano tivesse dado negativo 261 milhões, aí era tipo... Era loucura. Ia ter outra intervenção no Bahia. Não teve intervenção no Bahia, ia ter que ter outra. Sim. Outro reboot, né? Ia ter outro reboot. Mas não foi o caso. Nesse caso, é alguém que botou 261 milhões, que tem lastro para colocar até mais e que espera, a médio prazo, resultados. Cássio, para a gente virar a página, você falou da depreciação, né, dos estádios, dos patrimônios, que é algo muito, muito claro no caso de Sport, Náutico, Santa, do Vitória. No déficit do Fortaleza, quando a gente fez o programa, existia uma polêmica muito grande e demorou até um pouco ao torcedor do Fortaleza entender e aceitar. Na própria imprensa cearense apresentaram algumas versões divergentes, mas o número de 80 milhões de déficit ele é um número real, concreto, auditado, né, trazido pelo clube, auditado pelo clube, mas também não significa que é o que foi gasto, né, debitado do que foi gerado de receita. Tem também uma explicação nesse déficit do Fortaleza. Uma explicação contábil difícil, chata, operacional. A gente vai fazer curso EAD aqui, né, Fred? Assim, com esses anos aqui. Aos poucos. Mas eu gosto porque muita gente... eu já considero que começa no terceiro período. Não, mas tem gente, eu acho muito legal que muita gente chega para falar do que é formado no assunto. Porra, tava massa isso aqui, ó. E esse detalhe é dessa forma, o cara explica melhor, outras pessoas que já respeitam o trabalho vai assim. Então, assim, eu acho que... Porque eu sempre falo aqui, a gente não tem o objetivo de dizer o clube tem que ser assim, tal. A gente sempre pega números difíceis de entender e para tentar filtrar esses números e mostrar ao grande público de forma que o cara entenda um pouco a situação financeira do clube dele. Porque tudo que os dirigentes querem é uma penumbra em relação a isso e que ninguém saiba se o clube está sendo bem gerido ou não, enfim. Nesse caso do Fortaleza, que teve essa polêmica, a gente vai bater o que a gente falou aqui. O negativo foi de menos 80 milhões. Não adianta negar, isso está no balanço do Fortaleza. O outro ponto que o Fred falou, mas a gente traz aqui também, todos esses números foram publicados pelos clubes. Nenhum número que a gente está vendo na tela foi perguntar, me diz aí quanto é. Não há nenhuma fala de... Isso aí são números que estão à disposição na internet. Se você entrar, todos os clubes publicaram seus balanços, Náutico, Santa, Ceará, Sport, Vitória, Fortaleza, Bahia. Todos esses documentos estão à disposição, todos dos clubes. O único que eu acho que não está no próprio site é o do Santa, que está no site da FPF. Todos os outros, Fred, o próprio clube colocou na aba de transparência e o Santa da FPF. Você pode ir lá, buscar demonstrações contábeis de 24 e todos os números da tela estão publicados. A gente só simplesmente, no papel de jornalista, a gente foi filtrando os números e trouxe aqui para agregar e trazer um dado interessante para vocês. Esse menos 80 de Fortaleza, então, é um número oficial. Mas, o que é que acontece para chegar a esse número? O Fortaleza, para suavizar, ele disse que o negativo foi menos 17 milhões e 900 mil reais, o que também é verdade. Por 52 milhões desses 80, eles foram pela amortização, a expressão, amortização de intangível. O que é amortização de intangível? Intangível é o valor de direitos econômicos, que é uma coisa que você não toca, né? Tangível e intangível. Ou seja, você comprou um jogador, o Fortaleza vem fazendo muitas aquisições, é um elenco caríssimo. Comprou Moisés, comprou Caleb, Pochettino, ou seja, todo mundo em contratos longos e tal. E quando você compra um número qualquer, você comprou um jogador por 5 anos e o valor do cara era de 30 milhões de reais. Passou o primeiro ano, ele não vale mais 30 milhões de reais. Ele cortou 5 milhões, ele passa, sei lá, a valer 25, ou menos até.
Então você amortizou o intangível, que é aquilo que quando o Fortaleza compra esse jogador, ele passa a ter os direitos econômicos daquele jogador, ele passa a ter aquele valor. Mas quanto menos tempo de contrato, o jogador vai se desvalorizando no papel, porque em tese, ainda tem outro ponto. Em tese, um outro clube pode chegar e oferecer os 25, que é o valor que o cara chega, e de repente chega um outro clube e fala, ó, eu pago 30. Aí vira um leilão. Aí o Fortaleza vai e vende por 30. Então, no fim das contas, a amortização de intangível nem aconteceu de fato. Mas para fins contábeis, até que exista um leilão, um suposto leilão para o jogador, ele vai perdendo valor, Fred. E como o Fortaleza tem muitos jogadores dessa forma, a desvalorização em um ano, desvalorização não, a amortização, porque é a expressão correta, a amortização em um ano foi de 52 milhões. O time do Fortaleza, ele cortou, depois de passar um ano de contrato, o elenco do Fortaleza perdeu 52 milhões do valor. E isso vai para o balanço. E aí isso aumentou o saldo negativo, porque impactou muito. Mas é aquela mesma lógica da depreciação do estádio. Pochettino deixou de jogar bola, ele deixou de ser jogador de Fortaleza, ele deixou de se apresentar, a Ilha do Retiro deixou de ser um estádio de receber jogo, ou seja, continua existindo. Mas para fins contábeis, a Ilha do Retiro, por exemplo, a Ilha do Retiro na verdade foi reformada, botou 10 milhões a mais de reforma, mas no outro ano ela volta a depreciar se não fizer nada nela. E no Fortaleza é a mesma coisa. Então, é algo complexo, mas é algo oficial. E todos os clubes que a gente está vendo na tela, eles têm a mesma lógica. Se os cearenses não têm estádio e não tiverem essa lógica, o Fortaleza de perder o impacto como o Santa teve, como o Sport teve, o Náutico teve, mas teve no elenco. O Sport não tem um elenco robusto. O Santa nem elenco tinha, na verdade. O Santa não ia ter amortização de intangível no Santa Cruz. Não tinha time. Assim. E só um último ponto que a gente está vendo do Náutico, de 1 milhão e 400 mil, o Náutico acabou sendo menor, né? O Náutico conseguiu reduzir, tá? O Náutico fez, para ser justo, já a gente está vendo menor na tela, 1 milhão e 400 mil reais. O negativo do Náutico em 23 tinha sido de 4 milhões e 600 mil reais. O Náutico, na verdade, ele teve o menor dele desde 2019. Porque em 2020 foi menos 4,6, em 2021 menos 4,8, em 2022 menos 2,9 e em 2023 4,6. Só negativo o Náutico. O Náutico está em 14 anos seguidos de déficit. Assim, é um recorde do Nordeste. 14 anos. Mas pelo menos o desse conseguiu ser mais contido, um negativo mais contido.